Paz do Senhor, meus irmãos, graças a Deus por tudo que Deus tem feito em nossas vidas. Hoje, nossa lição de número 8, o nosso tema é o papel do líder e a convivência cristã. Irmãos, nós temos que ser sujeitos aos nossos líderes, claro, e nessa lição nós vamos aprender como ter paciência. Às vezes a gente não discorda, mas nós temos que saber conviver uns com os outros. No nosso texto do dia que está em 1 Pedro capítulo 5, versículo 5 diz assim: semelhantemente vós, jovens, sede sujeito aos anciãos e sede todos sujeitos uns aos outros e revestivos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Então nós temos que ser humildes, acatar aquilo que é dito para nós, aquilo que é ensinado a nós, e não queremos ser soberbos, até mesmo querendo fazer rebelião. Então, aqui o apóstolo Pedro, escrevendo essa carta, ele está dizendo, sujeitos aos anciãos. Irmãos, infelizmente hoje o jovem acha que sabe mais do que o ancião, que sabe mais do que a pessoa mais velha, porque ele entende de tecnologia, a pessoa mais velha normalmente não domina a tecnologia como ele domina, e acaba querendo ser mais do que aquele. Mas ele tem que entender que o ancião já viveu muito mais. E tecnologia, aprender a mexer em computador, no celular, aprender a dominar a tecnologia não é sinal de inteligência. É sinal que nós estamos neste mundo e nós nos adaptamos com mais facilidade. O jovem acaba adaptando com mais facilidade com essas tecnologias. Por quê? Porque já nasce dentro dela. Assim como uma criança de 2, 3 anos, ela sabe mexer no celular. Minha filha vai fazer 3 anos, eu não deixo o celular com ela. Porém, se der um celular na mão dela, ela nem domina, mas vai lá e abre o celular, sabe mexer no celular, sabe onde está os vídeos de desenho. Então a criança sabe, ou o jovem sabe. Então, mas isso não quer dizer que ele sabe mais do que o ancião. A nossa síntese: quando o líder cristão cumpre fielmente o seu chamado ministerial e os irmãos de fé se relacionam em mútua humildade e submissão, criamos uma comunidade fraterna e forte, capaz de resistir às adversidades. Então tem que ser unidade. Tem que haver uma unidade entre as pessoas mais idosas ou os anciãos da igreja e os jovens da igreja. Tem que haver uma unidade. Infelizmente hoje, o jovem, como nós estamos falando, ele acha que sabe muito. Informação não quer dizer conhecimento. Não é porque nós somos bem informados hoje que nós temos conhecimento das coisas. Informação não quer dizer aprendizado. Mas o nosso texto bíblico que está em 1 Pedro capítulo 5, do versículo 1 ao 14, diz assim: o apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro escrevendo: nosso presbítero cristão entre vós admoesto eu, que sou também presbítero com eles, e testemunha das aflições de Cristo e participante da glória que há de revelar. Então aqui ele está escrevendo, olha, a questão da sujeição, da questão de estar sujeito aos anciãos. Ele se coloca numa posição de ancião. Na igreja primitiva, ancião era o presbítero. Hoje nós vemos que há uma escala ministerial: primeiro diácono, depois o primeiro cooperador, depois diácono, depois o presbítero, depois o evangelista, depois é o pastor. Versículo 7: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Então, o cuidado de Deus para conosco. Os anciãos são colocados, as pessoas mais velhas são colocadas para nos ajudar, porque elas já passaram por fases que nós ainda não passamos. Claro, às vezes as questões ou a realidade pode ser diferente, mas irmãos, mas o cenário pode mudar, mas a história continua sendo a mesma. Ao qual resistir firme na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Todos nós sofremos aflições. Então, a pessoa mais idosa, ela já sofreu uma aflição que nós estamos vivendo hoje. A ele seja a glória e o poderio para todo sempre. Amém. Eu estou pulando os versículos. Por Silvano, vosso fiel irmão, como cuido, escrevi abreviadamente, exortando e testificando que esta é a verdadeira graça de Deus, na qual estáis firmes. A vossa colheita em Babilônia vos saúdo, meu filho Marcos. Então aqui depois nós vemos a saudação, ou seja, de pessoas a pessoas que tinham mais idade. Nossa introdução: Pedro está chegando ao fim de sua primeira carta e antes de concluir tem uma palavra pastoral aos membros da igreja. Que palavra era essa? Sujeitar. Hoje ninguém quer se sujeitar. O jovem não quer que se sujeitar ao seu pastor. O jovem não quer se sujeitar ao seu líder de jovens. O jovem não quer se sujeitar ao professor de escola dominical.
O jovem não quer se sujeitar aos seus pais, o jovem não quer se sujeitar a ninguém. Ele acha que ele sabe muito, ele acha que ele consegue muito, que ele sabe que ele conquista muito sozinho. Irmãos, se o jovem, você e eu, se nós não ouvirmos as pessoas mais velhas, fica difícil. Tem pessoas que querem sofrer para aprender. Primeiro quer sofrer para aprender, sendo que não há necessidade. Há caminhos que, se a gente ouvir conselhos, se nós ouvirmos pessoas mais velhas do que nós falando e expondo a sua experiência, vai ser mais fácil. Aqui, o Conselho da Liderança Cristã, uma palavra aos presbíteros. Então, o apóstolo Pedro está se dirigindo aos presbíteros. O presbítero dirige alguns conselhos especiais aos presbíteros. O que ele está falando? Ensinar, falar, conversar, exortar, colocar a experiência sem maturidade não é nada. Então, colocar a sua maturidade nessa experiência. No Novo Testamento, as funções de pastor e bispo, presbítero, têm a mesma conotação. São os homens experientes na fé, vocacionados para atuarem como supervisores da obra de Deus e no cuidado pastoral. Ou seja, todos eles são vocacionados para cuidar das pessoas. Parece que, mas se vai mandar na minha vida, não é mandar na sua vida, ele já passou por isso, agora ele está expondo e está colocando uma realidade que ele já viveu. Então cabe a nós ouvirmos essas pessoas, os presbíteros, os pastores, pessoas que têm mais idade, que têm mais experiência, para a gente não vir cair em ciladas e tem que ficar sofrendo, batendo cabeça, como nós falamos no nosso linguajar, para poder aprender. Porque aqui no 2, apacentando o rebanho de Deus, recordando possivelmente a ordem que ele mesmo recebeu do Mestre Jesus, Pedro admoesta os obreiros a apacentar o rebanho de Deus. Então isso foi que Deus determinou a esses homens, foi que Deus determinou para quê? Para que eles apacentem. Apacentem de que forma? Tem que ser experimentado. É por isso que às vezes nós temos que se preocupar quando determinadas pessoas são levadas ao ministério. Não estou julgando. Quem tem que ver isso é o pastor. O pastor tem que ver, ou aquele que vai indicar tem que ver, se essa pessoa está realmente preparada para o ministério. Porque ela vai lidar com pessoas, ela vai colocar a sua experiência em prática para ajudar pessoas. Então tem que ser uma pessoa experimentada, como o apóstolo Paulo disse. O terceiro, o cuidado com as ovelhas. É um enorme privilégio alguém ser chamado para o santo ministério. Então é um privilégio para aquele que é chamado para o ministério. Mas o ministério não é brincadeira. Claro, aquele que deseja o episcopado, excelente obra deseja, mas cuidado, não é só flores, haverá situações, haverá dificuldades, haverá questões que vão precisar ser tratadas. Então nós vemos aqui que aquele que vai apacentar o rebanho tem que fazer o melhor. Aonde você está, aonde nós estamos trabalhando, estudando, convivendo, nós sempre tem uma pessoa, nós estamos sempre ajudando outras pessoas, sempre ajudando a apacentar este rebanho, que é muito grande. Nós somos líderes, onde nós estamos, que tem outros líderes que nos lideram. Então veja que onde nós estamos, nós somos líderes, nós temos que fazer a diferença. Então Deus colocou pessoas ao nosso cuidado para nós cuidarmos. Mas eu sou crente, eu só sento no banco, mas tem pessoas que estão ao seu cuidado, evangelizar e colocar em prática aquilo que aprendeu, aquilo que nós aprendemos. E também nós vemos que o discipulado neste momento ele é muito importante. Por quê? Porque está apacentando aquilo que o Senhor Jesus deixou, apacentando, fazendo aquilo que o Senhor Jesus mandou. Aqui no tópico 2, conselho à juventude, sujeição dos jovens. Em seguida, Pedro volta-se para os mais moços, semelhantemente vós, jovens, sede sujeitos. Então o jovem tem que entender e tem que saber que ele não sabe nada da vida. Ele está começando a sua vida. Ele está, mas eu sei porque eu sei mexer no tablet, eu sei mexer no celular, eu domino isso, eu domino aquilo. E se acha muito inteligente. Inteligência, meu irmão, não é você saber mexer no tablet e ligar um computador. Inteligência é a vivência, é saber lidar com as situações. Isso é sabedoria também, é saber lidar com as situações. É saber diversificar os momentos, saber lidar com uma aqui, outra ali, ter jogo de cintura, saber lidar com a realidade da vida. Isso sim é experiência. Então é isso que o jovem tem que se atentar. E tem que obedecer, o 2 aqui, obedecendo aos pastores. É claro, irmãos, nem tudo nós concordamos com os pastores, com os líderes. Claro, você não é obrigado a concordar com tudo que o seu pastor faz. Porém, não fique levando em conta as coisas que você
discorda, mas sim leve em conta aquilo que você concorda. Então veja bem, você concorda com uma coisa, procura seguir aquilo que você concorda. E se o pastor está falando, mas o pastor fala e não vive, não importa, não interessa, não é problema seu. É problema dele com Deus. Ele tem que ensinar o que é certo. E se ele está ensinando o que é certo, o que cabe a nós? Ouvirmos o ensinamento, aprender acerca daquele ensino e colocar em prática no nosso dia a dia para sermos melhores pessoas. Então, o jovem tem que obedecer ao seu pastor. Mesmo que ele não seja a melhor pessoa do mundo, como de fato muitos acham, fica colocando muitos defeitos nos seus líderes, mesmo que ele não seja a melhor pessoa do mundo, mas ele continua sendo seu pastor. Então veja que nós temos que colocar em prática aquilo que nós fomos ensinados. E cabe a nós, e não cabe a nós julgar. O que cabe a nós é obedecer a palavra de Deus. E se o pastor está ali para cuidar, para zelar pela nossa vida, então nós temos que cumprir aquilo que o Senhor Jesus deixou. O 3, respeito aos mais velhos. Irmãos, isso tem sido uma coisa tão terrível. O jovem hoje ele não respeita ninguém, principalmente os anciãos da igreja. Mas esse homem aí é muito folgado, não sei o quê, e não respeita as pessoas. Claro, na minha juventude eu tinha que respeitar. Se eu não respeitasse, como diz o ditado, o chicote estralava em casa. Então tinha que respeitar. Hoje o jovem tem dificuldade para respeitar os mais velhos. Tem dificuldade para ceder o lugar na condução para um senhor, para uma senhora, para uma pessoa que esteja grávida, com alguém que tem neném no colo. Eu estou colocando situações de prioridade. Porém, nós vemos, irmãos, que as pessoas, o jovem hoje, dificilmente respeita os mais velhos, tem dificuldade para respeitar. Tem dificuldade para respeitar as cãs dos mais velhos. Chama de qualquer jeito, não chama de senhor, chama de você. Trata de um jeito como se estivesse tratando o seu coleguinha de escola. Você tem que entender que aquela é uma pessoa vivida, aquela é uma pessoa que não é que ela está exigindo respeito em si. Você tem que respeitar sem precisar da exigência. Então veja que cabe hoje a nós o respeito aos mais velhos, o respeito aos pastores. O pastor não é seu pai. Agora, se você for filho de pastor, com certeza. Mas ele não é a pessoa que você pode falar de qualquer jeito. Tanto o pastor como os anciãos da igreja. Tem que ter um respeito. Tem que ter o devido respeito. O tópico 3. Relacionamento entre os irmãos. Revista-se de humildade. Irmãos, nós não sabemos nada. Aqui até está falando, depois de dizer que os presbíteros devem servir e que os jovens precisam se sujeitar, Pedro agora diz que todos devem se revestir de humildade. Afinal, trata-se de uma virtude cristã fundamental a todo crente. Irmãos, hoje, falar de humildade, a pessoa é humilde coisa nenhuma. É um se achando melhor que o outro, é um querendo ser melhor que o outro. Onde está a humildade nisso daí? É um querendo cantar melhor que o outro, pegar melhor que o outro, tocar melhor que o outro, fazer melhor que o outro. E quando a pessoa faz, ainda fala, eu podia ter feito melhor. Então, veja que nós temos que ser humildes. O que é humildade? Todos são melhores do que eu. Mas isso aí é falsa modéstia? Não. A pessoa pode ser que não seja melhor do que você, do que a mim, em uma determinada área, mas em outra ela é muito melhor. Então cada pessoa tem os seus pontos fortes. E mesmo que aquela pessoa, às vezes a gente não dá nada, Deus é quem vai colocar na balança. Mas nós temos o nosso senso crítico e o nosso senso de julgamento. Então nós temos que tomar cuidado com aquilo que a gente fala, com que nós, da forma que nós encaramos e vemos as coisas. Seja humilde. Eu sei que é difícil, irmão. Às vezes você vê uma pessoa fazendo uma coisa que você poderia estar fazendo bem melhor, e ao invés de a gente ajudar, a gente critica, a gente fala mal e a gente entra até no caminho da soberba. Então vamos ser humildes. Se o ancião às vezes não consegue ler, não consegue fazer algo melhor do que você, amém, glória a Deus. Não é por isso que você é melhor ou eu sou melhor do que ele. Lance toda a ansiedade sobre Cristo. De que forma que nós fazemos isso? Não é fácil manter serenidade e calma diante das dificuldades. Com certeza não é. Mas aí que vai fazer a diferença quando nós o quê? Ouvimos o conselho dos mais velhos, vemos a conduta das pessoas mais velhas do que nós. Para quê? Se ela errou naquele ponto, não vamos fazer igual para não errar também. Então nós aí temos que agir com o quê? Com inteligência. E saber fazer o quê? E saber juntar as peças. Sofrimento, situações difíceis, claro que nós vamos ter.
Nós temos que ser inteligentes para trilhar pelo caminho que nos convém. Qual é o caminho que nos convém? Para que eu vou passar por aquilo? Aquela pessoa já passou e se deu mal, para que eu vou fazer isso? Então, nós temos que se revestir o quê? Lançando sobre Cristo, sobre toda a nossa ansiedade e nos revestindo da presença de Deus. Porque nós somos ansiosos, nós queremos fazer as coisas, mas se nós estamos vendo que aquela pessoa se deu mal naquele momento, naquela área, para que eu vou fazer aquilo? Ah, mas deu certo para um, pode não dar certo para... Mas tem coisas, meus irmãos, que dá errado para todo mundo. Então aí que cabe a nós fazermos o quê? Agirmos da forma certa, lançando sobre Cristo toda a nossa ansiedade, porque Ele já nos deu muitos e muitos exemplos acerca dessa questão. Resista ao adversário. E por fim, aqui no 3, resistir ao diabo. Resistir ao adversário da nossa alma. Resistir àquele que nos tenta fazer a coisa errada. Resistir àquele que nos tenta a não ouvir as pessoas que são mais idosas do que nós, pessoas mais experientes. Resistir àquilo que pode nos fazer melhor. Então veja que nós temos que resistir à nossa soberba, à nossa falta de humildade e lançando sobre Cristo, sendo pessoas melhores. Pelo menos buscando ser pessoas melhores. Isso vai fazer a diferença na nossa vida. E a nossa conclusão. Pedro encerra sua carta com o mesmo tom de esperança, lembrando aos leitores que Deus está no controle de tudo. Podemos viver em esperança porque foi Cristo quem nos chamou à sua eterna glória. E as provações momentâneas simplesmente estão nos aperfeiçoando, confirmando, fortificando e fortalecendo. Nosso caráter está sendo moldado e melhorado no fogo da provação. Então isso não quer dizer que nós vamos estar isentos das provações, das dificuldades, mas nós teremos Cristo como nosso ajudador, como nosso abençoador. Amém? Que Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus. Você ainda que não é assinante do nosso canal, está convidadíssimo a assinar e que Deus te abençoe. Fique na paz.